Mais uma vez, vamos lá, boa noite. Nós vamos à aula de probabilidade estatística, tá? Como vocês podem estar acompanhando aí nos slides de vocês. Pretendo prosseguir com o conteúdo inteiro, tá? Até o final desse slide, para que vocês entendam, se não, no máximo, a metade dele. Lembrando que as respostas das perguntas demoram um pouquinho, porque na transmissão ao vivo, aqui eu programei um delay, tá? Então eu transmito para vocês e com o tempo depois vocês recebem. Mas vamos. Estatística. Quando nós falamos em estatística, ela tem uma larga aplicação, tanto na engenharia quanto na contabilidade. Professor, mas não é mais em contabilidade que em engenharia? Não. Quando nós falamos em cálculo, matemática e probabilidade estatística, ela pode ser aplicada em qualquer uma das áreas com a mesma intensidade, tá bom? Ela pode sim ser mais visível na contabilidade do que na engenharia, mas a aplicação é a mesma. Uns exemplos que eu vou transmitir para vocês. E a engenharia, professor? Quando o engenheiro ele quer fazer algum orçamento, algum tipo de material, ele pode fazer pesquisas para encontrar o material mais utilizado, então aquele material que tem um custo-benefício que se encaixa na obra. Ele pode colocar também quais são os defeitos, o material que apresentou mais defeito, que apresentou menos defeito. Isso é uma estatística, é o que ele vai estar fazendo. Bom? Então, para acompanhamento dos slides, eu vou ter que toda hora passar, porque o meu passador de slides ficou lá na faculdade. Então, toda hora eu vou estar me aproximando da câmera para passar os slides, tá? Nós temos aí uma estatística é um ramo da matemática especializada em coletar, representar e interpretar dados com o objetivo de estudar fatos, fenômenos e comportamentos e transmitir para vocês um certo grau de confiança, tá? Nós temos aqui agora, só para a gente entender um pouco mais, a aplicação das estatísticas. Ela é aplicada em vários campos, mas eu vou filtrar vocês para aplicação apenas em engenharia e contabilidade, tá? Vou passar uns exemplos simples para que vocês entendam e depois a gente aplica ele a fundo na área. No universo estatístico nós temos a população, a amplitude do que eu vou estar aplicando. Essa é a população. Ou seja, se eu decido estudar sobre, vou colocar aqui, bolsa de valores, eu vou ter que selecionar qual a parte da bolsa de valores eu vou estar estudando. Então, primeiro, a minha população é a bolsa de valores. Professor, e engenharia civil? Eu vou estudar um tipo de vergalhão. Então, quer dizer que a minha população são os vergalhões. Quais são os defeitos apresentados e algumas outras coisas assim. Ali nós temos um exemplo. Um partido político quer saber a tendência do eleitorado quanto à preferência entre dois candidatos à presidência da República. O universo estatístico é o conjunto de todos os eleitores brasileiros. Ou seja, esse é todo o universo. Só que desse universo a gente tira uma amostra, tá? E a partir desta amostra a gente tem o meu dado estatístico do que tende a ser a realidade de toda essa população. Um exemplo ali, o subconjunto da população é a amostra. Quando o universo estatístico é muito vasto, ou seja, quando não é possível coletar todos os dados, eu pego uma amostra. Isso acontece muito nessa questão eleitoral ou então em pesquisas do IBGE. Um exemplo, se eu quero saber a tendência de pesquisa ou de eleitores que vão votar em determinado presidente ou que seja algum representante, eu vou coletar uma amostra de cada estado brasileiro e dessa amostra eu vou colocar a tendência, o que está acontecendo, ou seja, qual é a intenção de voto deles. Da mesma forma, quando eu vou verificar bolsa de valores ou verificar algumas outras coisas assim, eu vou, primeiro, se eu não conseguir abranger todas, eu vou pegando amostras dessas bolsas e dos seus comportamentos, tá bom? E quando nós aplicamos em engenharia, eu bato muito nessa tecla, eu converso muito com os períodos posteriores, né? Que temos tendências de construção civil. Então, quando eu quero verificar qual é a tendência para poder construir, eu faço o quê? Eu não consigo verificar o Brasil inteiro, mas eu posso pegar amostras de certas cidades, de certos estados, para verificar a tendência da construção civil. Continuando,
Verificando aqui, tá, avisaram que está tudo ok. Gente, eu comentei, informem o grupo se tiver alguma coisa. Olha um exemplo aqui, ó. Numa pesquisa para saber a intenção de votos para presidente da República foram ouvidas 400 pessoas. Ou seja, se nós sabemos que é para presidente da República, a pergunta é, qual é a população? A população é todo o país. E essas 400 pessoas é uma amostra. E cada pessoa nessa pesquisa é uma unidade estatística dessa amostra. Tá? Cada pessoa representa 1 sobre 400 dessa amostra. Cada informação numérica obtida nessa pesquisa é um dado estatístico. Então a gente já começou as divisões da seguinte maneira. Nós temos universo. Deixa eu fazer de vermelho que vai ficar bem melhor. Depois do universo, nós temos o quê? Uma amostra. Como vocês puderam ver. Depois, cada parte dessa amostra é uma unidade. E essa unidade, ela é tida como um dado estatístico. Ou seja, nós temos essas subdivisões, tá bom? Lembrando que se eu for partir de cima para baixo, ela tende a diminuir, a chegar sempre em valores precisos, o mais próximo possível. E se eu pegar de baixo para cima, ela tende a distanciar um pouco do valor preciso, mas não perdendo a sua tendência. Variáveis. Vamos entender o que são essas variáveis. Por definição, as variáveis são as características que podem ser adquiridas no meio do caminho. Olha o exemplo aqui. Na compra de um aparelho de TV, além da marca, podemos escolher o tamanho da tela, os recursos disponíveis, bem como o preço. Cada uma dessas características, marca, tamanho da tela, recurso disponível e preço, é chamada de variável. Tá? Variável é quando eu tenho um produto que ele tem várias determinações. O exemplo que eu disse aqui em construção civil, se nós temos, vou colocar aqui, cimento. Eu tenho a variável dele que eu tenho o tipo de cimento, o valor em cada comércio para sua venda, as probabilidades de problema que ele venha me dar ou não, então são todas variáveis. Bolsa de valores, a mesma coisa em termos de investimentos, tá bom? A variável em empresa, nós temos também variável de empresas. Tem uma empresa, mas em determinado estado ela tem um certo tamanho, em outro estado ela conseguiu sobressair, em outro estado caixa é maior, em outro caixa é menor, e assim sucessivamente. Tá? Prosseguindo, só para a gente entender, daqui, vou fazer um fluxograma aqui para ficar fácil para vocês. Disso daqui, podem existir as variáveis. Pessoal, não precisam muito se preocupar com copiar não, tá? Mas prestem atenção, porque o vídeo vai ser postado para vocês, então vocês vão poder assistir isso quantas vezes quiserem. E a presença de hoje vai ser contada quando eu postar o vídeo lá, vocês vão lá e marquem o presente de vocês, tá? Coloquem o presente. Essas variáveis, elas são divididas em 2 tipos de variáveis. Eu tenho a variável, vou colocar aqui para cima, qualitativa. E eu tenho a variável quantitativa. O que são essas variáveis? Qualitativa, o próprio nome já diz, qualidade do produto, ela pode variar. Ali um exemplo, apresente 2 possíveis valores de uma qualidade ou atributo dos indivíduos pesquisados. Por exemplo, cor dos olhos, estado civil, time preferido, classe social, grau de instrução. Isso são qualidades. Tá? Então ela é uma variável que eu posso inserir qualitativa. Essa variável, ela é utilizada, como eu disse para vocês, em termos de, na construção civil, aplicação de algum produto, tá? A qualidade dele, a aplicação dele, os resultados que ele apresentam. E em contabilidade, quando nós falamos de variável qualitativa, são empresas para que nós venhamos fazer investimento. Qual é o retorno? Então a gente pode definir esse retorno como uma qualidade, tá? Tanto da apresentação daquela empresa, quanto de qualquer outra área que eu queira analisar da mesma.
Variável quantitativa, eu tenho duas. A quantitativa eu tenho ordinal e eu tenho a nominal, tá bom? A ordinal, quando existe uma ordem nos seus valores, e a nominal, quando não existe ordem em seus valores. Para a gente entender essa questão de existência de ordem em valores, é quando os valores variam seguindo um padrão. Um exemplo, de 10 em 10, de 20 em 20, de 5 em 5, bolsa de valores e mercado financeiro tem essa observação de padrões para investimento. E nós também conseguimos em engenharia esse padrão, tá? Mas vão existir casos isolados que não têm um padrão, e se não tem um padrão eu tenho uma ordinal e uma nominal. Então, na qualitativa ela pode ser ordinal ou nominal. Ordinal tem um padrão, nominal não tem um padrão, tá bom? Agora a quantitativa são os valores. Um exemplo, altura, massa, idade, número. Então qualquer coisa que exista somente com valores é uma quantitativa. Vou até colocar aqui para vocês, valores, tá bom? Não confundam essa parte ordinal e nominal com valores. Qualidade que apresenta um padrão, ordinal. Qualidade que não apresenta um padrão, nominal. Qualidade ou quantidade, ela já envolve valores. Vou trazer para vocês um exemplo em biologia que talvez fique mais fácil de entender. Qualidade. Digamos que eu esteja trabalhando para uma granja e eu preciso produzir frangos com uma certa característica, tá? Uma qualidade. Então, a partir de experimentos, eu consigo ter um padrão em que vão melhorando a genética desses frangos. Então, eu tenho uma qualitativa ordinal. Mas se a partir das experiências ou simulações, eu não consigo um padrão, eu consigo um indivíduo aqui e outro indivíduo ali sem manter um padrão, então eu tenho uma qualidade nominal. Agora, se eu não quero dar qualidade, eu só quero massa, ou eu só quero um valor numérico para esses animais, então eu já tenho uma quantitativa de valores, tudo bem? Gente, a qualquer momento vocês podem apresentar as dúvidas de vocês, tá? A quantitativa, ela pode ter discreta e contínua. Quando eu falo discreta, tá ali, se trata de contagem de números inteiros. E a contínua, quando se trata de números reais. Lembram lá no começo que nós estudamos presencialmente a diferença entre números inteiros e números reais? Números inteiros eu tenho valores inteiros, 1, 2, 5, 10. E números reais eu tenho 1,2, 1,4, 6,8, 6,3, 6,7.250, entendeu? Então nós temos vários valores. Então, quando nós falamos de quantitativa, ela varia em discreta e contínua. Essa, gente, é a parte teórica do nosso conteúdo, viu? Estamos aqui na parte teórica. Respondendo a pergunta da Tamara, eu já tinha falado, né? Mas tudo bem. A aula de vocês, esse link vai ser postado no Classroom e o presente de vocês tem que ser dado lá na sala de aula, tá bom? Não é aqui. Só verificar aqui, um exemplo. Se eu fosse verificar nesse momento, eu só tenho 20 pessoas assistindo a minha aula simultaneamente para uma sala de 49 alunos. Então o presente vai ter que estar lá na sala de aula. Eu entendo que alguns têm problema de conexão e algumas outras coisas assim. Nós demos uma atrasada porque eu tive problemas no meu computador também, mas já estou solucionando isso daí. Vou ter que enviar para Cacoal. E Reginaldo, só respondendo a sua pergunta, não, estou em casa, no estúdio que eu montei, tá? A produção é feita em casa. Estou ainda fazendo alguns ajustes aqui, porque eu vou trabalhar eletrônica, robótica, algumas coisas aqui no meu estúdio também, tá? Prosseguindo, pessoal. Vamos ao exemplo 3, olha que interessante, ele já é um pouco mais rebuscado para vocês. Determinando a população, amostra e variáveis, nós temos aqui nesse exemplo, uma academia de ginástica tem 5.000 alunos. Opa, então, deixa eu apagar aqui. Vou deixar esse aqui, universo ou população, tá? Vou colocar aqui como população, só para a gente ver que é a mesma coisa. População. População, 5.000.
Continuando. Seus proprietários resolveram realizar uma pesquisa com 500 dos seus alunos. Então, a minha amostra é 500. Eu já sei que essa amostra equivale a 10% do total. Para identificar as modalidades esportivas preferidas e os períodos, manhã, tarde e noite, mais utilizados e a massa muscular em quilograma adquirida pelos alunos após um ano de exercício. A partir daí a gente consegue entender como são feitas essas aplicações. Vamos observar aqui. Observando o exemplo, nós temos modalidade esportiva preferida. Essa é uma análise o quê? Qualitativa ou quantitativa? Qualitativa, tá? Outra, períodos, manhã, tarde ou noite? Qualitativa. Massa muscular adquirida? Quantitativa. Então já tem essas duas análises que vai ser feita no exemplo, tá bom? Com base no exemplo citado, temos que a população está sendo caracterizada todos os alunos da academia e a amostra são os 500 alunos, que eu falei para vocês. Foi feita a pesquisa. As modalidades esportivas preferidas, período manhã, tarde e noite, são variáveis qualitativas. Já a massa muscular, a variável quantitativa. Tá bom? Lembrando que ela é contínua pelo seguinte fato. Eu tenho que, quando eu trato massa, os pesos são sempre com valores inteiros? Não. Todos eles, as massas, são valores reais. Então eu tenho quantitativo, ou contínuo, perdão, eu não tenho ela discreta, tá bom? Não se esqueçam disso. Gente, vocês estão recebendo aí? Porque eu não estou vendo, eu estou vendo no chat aqui, vocês estão dando presente, mas por enquanto está tudo ok, não tem nenhuma dúvida. Eu estou sendo rápido, porque como o vídeo vai ser postado depois, pode não parecer, mas nós já temos 25 minutos de live, então a hora aqui passa muito rápido. A partir daí, gente, quando nós determinamos esses parâmetros, nós temos a frequência. Vamos entender, ali diz, frequência é quanto a quantidade de vezes que aquele dado se repete, tá? Aí eu tenho frequência absoluta e frequência relativa. A partir daí, as coisas começam a ter um universo matemático mais aplicável para nós, tá? Um grupo composto por 10 pessoas, temos que Paulo, André e Marcos são do Rio Grande do Sul. Nós já vamos aqui, vou apagar tudo isso daqui. Vamos começar a fazer anotações para entender isso daí, tá? Do Rio Grande do Sul. Nós temos Paulo, André e Marcos. Paulo, André e Marcos, do Rio Grande do Sul. Daniela, Silvana, Ruth e Isabel são do Ceará. Ceará eu tenho Daniela, Silvana, Ruth e Isabel. Rodrigo e Sara são do Espírito Santo. Do Espírito Santo, Rodrigo e Sara. Júlia é do Amazonas. Aí nós temos Amazonas, somente a Júlia. Considerando nesse exemplo as variáveis de estado onde nasceu, nós temos aqui, a frequência relativa do estado do Rio Grande do Sul. Agora ficou fácil para a gente entender, tá? Frequência absoluta é o número de vezes que o valor da variável é citado. Vamos aqui, frequência absoluta desse primeiro. Vou colocar aqui no cantinho para a gente conseguir visualizar. Frequência absoluta. Quantas vezes repetiu? 3. Ceará, 1, 2, 3, 4 vezes. Espírito Santo, 2 vezes. E Amazonas? Essa é a frequência absoluta. Agora, quando nós falamos de frequência relativa, ela é em relação a quê? Tá? Em relação à minha população estudada. Frequência relativa eu tenho. Foram 3 de 10 pesquisados aqui. No Ceará,
4 de 10 pesquisados. No Espírito Santo, 2 de 10 pesquisados. E no Amazonas, 1 de 10 pesquisados. Ela pode ser representada da seguinte maneira também. 3 de 10 é o mesmo que 30%. 4 de 10 é o mesmo que 40%. 2 de 10, 20%. E 1 de 10, 10%. Se nós somarmos tudo aqui, ó, vai dar 100%. 30, 40, 70, 90, 100. Então, quando eu falo de frequência relativa, é quando eu relaciono todo o meu grupo estudado com a quantidade apresentada. Ó. Apresentei 3 em relação a todo o grupo estudado. Apresentou 4 em relação a todo o grupo estudado. Frequência absoluta é somente o número de vezes que se repete. Ó, 3 pessoas falaram que nasceram no Rio Grande do Sul. Então, o Rio Grande do Sul se repetiu 3 vezes. Ceará se repetiu 4. Espírito Santo 2. Amazonas, uma só vez. Tá bom? Gente, se tiver alguma dúvida, vocês podem apresentar. Ok? Aí nós temos a frequência absoluta e a frequência relativa. A partir de agora, vocês vão começar a organizar isso em tabelas para facilitar um pouco a vida de vocês. Tudo bem? Como vocês vão organizar em tabelas? Ó, eu tenho linhas e tenho colunas. Vocês vão ter daqui para frente, ó, várias variáveis, tá? Saiu um pouco do quadro ali para mim, mas vão ter várias variáveis. Respondam para mim, por favor, se os números no quadro estão ficando visíveis, se está focado ou não, tá? Pode estar um pouco embaçado porque o meu quadro está suando atrás ali, mas eu quero que vocês me digam, dê esse feedback para mim, por favor. Prosseguindo, aí nós temos a tabela que eu passei para vocês, dos estados, frequência absoluta e a frequência relativa, tá? Ó, quando a variável é quantitativa em números, ou seja, a informação pode ser representada por um número ou organização desses dados, ele deve ser feito o rol. Um conselho que eu dou para vocês, tá? O que é o rol? É a organização desses números em ordem crescente ou em ordem decrescente. Eu aconselho em ordem crescente. Essa organização vai ajudar vocês isso aqui, ó, na tabela. Lembrando, tem que ter muita atenção nessa organização, pessoal, que se você errar nela, você sai errando em tudo e erra toda a sua tabela. Tá? Então você pode chegar numa resposta errônea da estatística e fornecer um dado falso. Isso faria com que a credibilidade da sua empresa fosse a zero praticamente, pode causar até uma falência ou fechamento da empresa. Tudo bem? Ok. Obrigado, PCN, por comentar. Vamos para o próximo aqui, ó. Entendeu o que é rol? Rol, toda sequência de dados numéricos colocada em ordem não crescente ou em ordem não decrescente ou não crescente, tá bom? Exemplo. Os 5 alunos de uma amostra apresentam as seguintes notas em matemática: 6, 4, 8, 7 e 8. O rol desses números, deixa eu apagar aqui, como vocês já têm, né? Vou fazer o rol com vocês aqui para que vocês entendam. Ó, o rol desses números de 6, 4, 8, 7 e 8 é organizado da seguinte maneira. Ordem crescente, tá? Vou colocar um CR aqui. Começamos pelo menor, 4, depois o 6, depois o 7, depois o 8 e o 8. Ó. Se ele se repetir 2 vezes, eu coloco ele 2. Professor, ele repetiu 10, você vai colocar ele 10 vezes aqui na frente. E ordem decrescente, tá? Nós começamos pelo maior, 8, 8, 7, 6 e 4. Aí eu fiz o rol. Daqui para frente eu faço a frequência absoluta e a frequência relativa. Vamos já fazer ele aqui para a gente entender. Ó. As minhas notas, quais são? Vou colocar em ordem crescente, tá? 4, 6, 7 e 8. Frequência absoluta. Quantas vezes se repete a nota 4? Uma vez. Quantas vezes se repete a nota 6? Uma vez. Quantas vezes se repete a nota 7? Uma vez. Quantas vezes se repete a nota 8? 2 vezes. Frequência relativa. Eu tenho quantas notas? 2, 4, 5. Então eu tenho 1 sobre 5, 1 sobre 5, 1 sobre 5 e 2 sobre 5. Ou seja, essa é a minha frequência relativa. 1 sobre 5 equivale a quantos por cento? 20%. Ó. 20%, 20%. Aqui eu já tenho 60%. Aqui dobrou 40%. Ou seja, eu tenho as notas, a frequência absoluta, quantas vezes ela se repete, e a frequência relativa,
aos meus indivíduos pesquisados. Ok? Vamos continuar. Olha o exemplo 4 aí, vou resolver com vocês, tá? Vamos torcer para a bateria aguentar mais um tempo aí, pessoal. Eu vou estar encaminhando meu notebook amanhã para Cacoal. Consegui encontrar um técnico lá da Acer mesmo, ele falou que vai solucionar o problema, encaminhar para mim, mas também já estou providenciando a compra de um novo. É melhor ter dois, que às vezes você tendo dois, você tem um, né? Olha o exemplo 4, vamos à leitura do mesmo aí, ok? Numa turma foram registradas idades dos 25 alunos. Qual é a frequência absoluta e a frequência relativa do número de alunos de 14 anos, tá? Então ali ele deu um dado para nós e pediu para verificar somente dos alunos de 14 anos. Mas eu vou fazer com vocês a organização de toda a tabela para ficar mais fácil. Me acompanhe, por favor. Primeiro eu vou organizar em rol, tá? Começando pelo número menor, observando na tabela inteira, o número menor é o 14. Então nós vamos começar aqui, ó, 14. Quantas vezes eu tenho o número 14? Vocês podem contar. Uma na primeira coluna, duas na segunda coluna, se tornaram 3. Mais uma na terceira coluna, 4. Mais uma na quarta coluna, 5. E nenhuma na última coluna. Então eu tenho 14, 5 vezes. Ótimo. O próximo é o 15. Olha na primeira coluna, eu tenho 2 vezes. Na segunda coluna, 1 vez, então 3. Na terceira coluna, mais 2 vezes, 5. Na quarta coluna, mais 3 vezes, 8. E na quinta coluna, mais 2 vezes, 10. Então eu tenho aqui, ó, o 15 se repetindo 10 vezes. Ó, 3, 6, 9, 10. Conferindo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Próximo número é o 16, ó. Contando de novo, na primeira coluna, 2 números 16, com mais 1 na de baixo, 3, com mais 1 na terceira coluna, 4, com mais 1 na quinta coluna, 5, com mais 2 na sexta e última coluna, ou perdão, na quinta coluna, né? Vamos lá de novo, 1, 2, 3, 5, 4, 5, 6, 7. 7, 16. Então aqui eu coloco 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, número 16. E agora, por último, a idade 17, que é o maior, tá? Observando ali, ó, na primeira coluna não tenho nenhum. Na segunda coluna eu tenho 1. Na terceira coluna, outro, fica 2. Na quarta coluna, não tenho nenhum. E na quinta coluna, mais 1. Então, eu tenho 3 números 17. Para ter certeza se está correto, aqui foi apresentado de 25 alunos. Eu conto, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Então, quer dizer que pelo menos na quantidade de números, eu acertei. Continuando aqui, ó, agora nós podemos organizar as nossas frequências. Ó, eu vou colocar aqui idade 14, 15, 16 e 17. Frequência absoluta, o número de vezes que se repete. Vamos lá. Quantas vezes repete o número 14? 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Quantas vezes repete o número 15? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes. Quantas vezes repete o 16? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Quantas vezes repete o 17? 3. Somando tudo, eu tenho 25 números, 25 amostras. Agora a frequência relativa. Eu vou dividir em duas para vocês entenderem. Primeira, 5 sobre 25. Segunda, 10 sobre 25. 7 sobre 25 e 3 sobre 25. A partir daí eu calculo a porcentagem deles, tudo bem? 5 sobre 25 é 1/5 de 25, então equivale a 20%.
0,2 ou 20%. 10 sobre 25 já vai equivaler a 40%, tá? 0,4 ou 40%. 7 sobre 25 equivale a 0,28 ou 28%. E 3 sobre 25 equivale a 0,12 ou 12%. Isso aqui totalizando dá 100%. Aí a pergunta do exemplo é: qual é a frequência absoluta e a relativa dos alunos de 14 anos? Ó, aqui eu tenho o dado que eu estou procurando. Absoluta 5 de 25, relativa 20%. Pessoal, alguma dúvida com relação a isso? Está tranquilo de se entender? Fácil? Viram? Probabilidade estatística não é difícil. Essa tabela vai acrescentar um pouquinho, mas é coisa simples também, tá bom? Tudo bem? Já que ninguém se manifestou, nós vamos prosseguir. Olha lá. O resultado, né? A tabela inteira, completa, que eu fiz aqui com vocês, tá bom? Vou dar um tempinho aí, como dar um delay, vou dar um tempo de uns 5 minutinhos no máximo para vocês apresentarem as dúvidas de vocês. A partir desse momento, eu consigo identificar o delay aqui. Guilherme, respondendo a sua pergunta aqui no chat, multiplicado por 100. Ah, aqui você diz, né? É porque eu estou tratando de porcentagem, tá bom? Lembram quando nós estudamos sobre frações? 1 é como se fosse uma regra de 3, tá? Só para você entender, Guilherme, presta bastante atenção. 1, que é o meu número inteiro, quando eu tenho a minha totalidade, eu tenho 1. 1 equivale a 100%. Então, aqui eu vou pegar o primeiro. 0,2 equivale a quê? X. Então eu vou ter aqui 1 vezes x, x, que é igual a 0,2 vezes 100, 20%. Eu consigo entender essa questão de porcentagem. Tudo bem? Podem mandar, pessoal, as dúvidas, tá? Ok. Já deu um tempo suficiente, já passou o delay, todo mundo viu, respondeu que está ok e tal. Então eu vou prosseguir agora. Apagando aqui esse rol que nós fizemos, todos os dados. Vamos para o próximo. A resposta que nós tínhamos visto, né? Distribuição de frequência com intervalos de classe. Aí a nossa tabela está aumentando um pouquinho agora, viu? No lugar que nós tínhamos aqui os números fixos, agora eu tenho um intervalo. Quando eu tenho esse intervalo, eu preciso determinar ele e vai entrar algumas fórmulas agora. Acredito, gente, que a quantidade de bateria que eu tenho no notebook vai dar tempo só de explicar isso daqui, a gente vai poder avançar um pouco mais. Então eu vou encerrar a live em 50 minutos, por aí, tudo bem? Olha lá, quando o tamanho da amostra é elevado, o mais racional é efetuar o agrupamento dos valores em vários intervalos. Eu determino o intervalo de tanto a tanto e coloco quantas vezes esses números se repetem, tá? Como vocês podem observar ali na tabelinha ao lado. Agora eu preciso que vocês tenham atenção para isso daí, ó. As classes são os intervalos.
A amplitude total é o tamanho do conjunto, é chamado de H, tá? E a amplitude da classe é o tamanho do intervalo, H minúsculo. Aí eu tenho L minúsculo e L maiúsculo. São os limites de classe inferior e limite superior. Ou seja, eu tenho o número mínimo e o número máximo, tá? O Hzão é a diferença do maior valor do conjunto pelo menor valor do conjunto. Aí eu determino o meu número de classes, tá? Olha aqui, muita atenção nisso, ó. Hzinho, que é tamanho do intervalo, é igual o meu tamanho do conjunto, H, dividido pelo número de classes que vai dar, que no caso seria, no caso eu vou colocar aqui um X, para ficar mais fácil para vocês, tá? Lembrando que esse Hzão, ele vai fazer assim também, H é igual Lizão menos Lizinho, que é a diferença entre um e outro, dividido por X. Esse X vai ser o meu número de classes, tá? Tem um exemplo aí na frente, quer ver? Que eu coloquei para vocês, ó. Elaborar a tabela de frequências da variável altura, ok? Esse é só o primeiro exemplo. Então eu vou colocar essa formulazinha aqui no cantinho, ela já está aqui, eu vou ver se eu consigo fazer no restante do quadro. Observem, eu tenho os dados aí com a altura de alguns elementos, de alguns indivíduos. Eu preciso primeiro organizar o meu rol, tá? Depois que eu organizar o rol, eu consigo dividir essas frequências. Lembrando, gente, ó, voltando o slide um pouquinho, o número de classes geralmente é superior a 4. Então eu aconselho vocês sempre utilizarem acima de 4, um conselho. Professor, mas deu 3, vou utilizar 3. Tudo bem, você pode ter problema na sua amostra estatística. Mas, se você quiser utilizar, você está seguindo os parâmetros para a estatística. Agora, se você quiser uns dados mais detalhados, eu aconselho você usar sempre acima de 4. Ou seja, no mínimo 5. E dali para frente, você que define ou o seu resultado define. Vamos lá. Olha a altura, eu tenho 1,73, 1,66, 1,78, 75, 68. Eu vou tentar identificar o menor aqui nesse momento. Ó. O menor até então está sendo 1,63. Observando, ó, 1,69, 1,63. Tem 1,62 de altura, tá? Então, é o meu menor valor. Eu começo por ele. Vamos organizar o rol. Vou colocar de preto aqui, ó. 1,62. Aí vamos prosseguir. Se eu tenho mais 1,62, não tenho. Só tem um valor de 1,62. O próximo é o 1,63. Vamos lá. Vou colocar 1,62. 1,63. Preciso ver se 1,63 se repete quantas vezes? Ó. Observando toda a tabela, ele só se repete uma única vez. A partir daí eu tenho 1,65. Quantas vezes esse 1,65 se repete? Observando a tabela, uma vez, uma única vez. Depois eu tenho 1,66. Vocês podem me acompanhar com os slides de vocês, tudo bem? O 1,66 ele se repete uma. Vamos ver se repete mais vezes. 2 vezes. O próximo, depois de 1,66, eu tenho 1,68, tá? 1,68. Vamos verificar quantas vezes ele se repete, tá? Eu estou apontando aqui porque o slide está para mim do lado ali. 1,68 tem uma vez, 2 vezes, 2 vezes também. Ok? Próximo, 1,69. Vamos ver quantas vezes 1,69 se repete, ó. Uma, 2 vezes 1,69 se repete. Vamos para o próximo. Depois de 1,69, eu tenho 1,73, 1,70. 1,70. Vamos ver quantas vezes 1,70 se repete. Uma, 2, 2 vezes também. Depois do 1,70, eu tenho 1,72. Vamos ver se eu tenho 1,71. Não tenho, então é 1,72 o meu maior. 1,72. Quantas vezes se repete? Vamos verificar.
uma vez apenas. Depois eu tenho 1,73. Vou colocar aqui embaixo. 1,73. Quantas vezes esse 1,73 vai se repetir? Vamos observar. Uma, duas vezes. 1,73. Prosseguindo. Próximo, 1,74. Vamos verificar quantas vezes 1,74 se repete. Uma vez. Próximo, 1,75. Verificando quantas vezes 1,75 se repete. Duas vezes apenas. Próximo, 1,76. Gente, tudo eu estou identificando de verdinho, tá? Que é a altura, é em metros. Observando, esse 1,76, vamos ver quantas vezes ele se repete. Apenas uma vez. Próximo, eu não tenho 1,77. Eu vou ter ali 1,78. Observando 1,78. Deixa eu ver. Olha lá, 1,78. Quantas vezes ele se repete? Uma única vez. Depois eu tenho 1,79. Vamos ver quantas vezes 1,79 se repete. Uma única vez também. Já não tenho mais nenhuma altura acima disso, tá? Se vocês contarem ali na tabela, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 pessoas. 20 medições. Para ter certeza que nós coletamos todos os dados, nós vamos ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 pessoas. Então, todos os dados estão coletados. Voltando, que a pergunta é, a tabela de frequência da variável altura, tá? Para isso, eu preciso definir aqui, o meu intervalo de classe, porque eu tenho vários tamanhos distintos. Então, nós vamos ter aqui, intervalo de classe é igual o maior 179 menos o menor 162 dividido por, que é o número de classes que eu vou encontrar, tá? Lembrando que esse Hzinho é o quê? Tá? Eu vou fazer a substituição desse Hzinho. Olha lá, o Hzinho é a amplitude da classe, ou seja, o tamanho desse intervalo. Esse x que eu vou colocar para vocês aqui, lembra que eu falei para vocês sempre manter um maior que 4? Então eu vou colocar aqui, 5. Eu vou colocar. Professor, posso colocar menos? Pode, fica a seu critério. Mas eu aconselho sempre você começar com pelo menos 5 ali, que vai facilitar um pouco a vida de vocês. Prosseguindo, eu vou ter. Isso aqui vai determinar qual é a minha classe, tá? O intervalo dela. Maior 1,79 menos 1,62. 0,17. Dividido por 5. 0,17 dividido por... Então, a minha variável vai ser de 0,034 metros. Vamos entender ela aqui agora, viu? Começando, fazer bem aqui, de lado, que vai dar para a gente fazer. Classe. 1, 2, 3, 4, 5 classes. Vou colocar aqui amplitude, tá? Ou variável que seja, amplitude. O meu primeiro valor é quanto? 1,62. Começo nele. Agora eu vou somar a esse 1,62 a minha variável. Vai ficar 1,62 mais 0,034. Ela vai dar 1,654. Vamos entender aqui. Vou fazer bem de vermelho no cantinho aqui em cima. Só para a gente entender. 1,62 mais
0,034 vai ser igual a 1,654. Lembrando, gente, ó, se eu começo no 1,62, esse daqui é o meu limite, tá? Só que esse daqui já é da classe posterior. Esse daqui eu não posso entrar com ele agora. Então, antes desse 1,654, vai ser o quê? 1,64. Vou colocar aqui, tá? Que é um número anterior. 1,64. Vou colocar essa barrinha que quer dizer o meu limite, tá? 1,64. E daí pra frente vocês podem continuar fazendo, tá? Ó, prosseguindo. Aqui embaixo já vai entrar, deixa eu ver se eu tenho ela pronta aqui para vocês entenderem, ó. Não tem ela aqui, eu vou ter que postar para vocês depois, tá? Aqui embaixo já vai entrar esse, quer dizer, aqui entra esse meu número, né? 1,654, perdão. Só que aqui, ó, na frequência absoluta, ele não entra porque ele vai passar para cá, ó. 1,654. Deixa eu ajeitar aqui para vocês. Vamos entender aqui. Então eu conto só até o valor antes de 1,65, ó. Vou contar só isso aqui, ó. Tá? 1, 2. Vamos para o próximo. 1,654 mais 0,034. Que é o valor aqui que vai adicionar em todos, ó. Vai ficar 1,688. Quer dizer que eu vou contar até 167. 168 já não entra para mim, tá vendo? Ele está barrado, ele não entra. Entra os anteriores, ó. Então vai entrar daqui até aqui, ó. Daqui para frente já não entra porque está na próxima. 1, 2, 3, ó. Então eu tenho aqui 1,688 mais 0,034. 1,722. Vamos observar aqui, ó. Até aqui entra, aqui já não entra mais, ó. Tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó. Aí eu venho com 1,722 aqui, ó. 1,7 mais 0,034. 1,756. Ó, já vai entrar aqui até o 74, ó. Não entra um 75 que vai fazer parte da próxima. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, ó. Acabando a tinta do pincel, vou continuar de outra cor, viu? Aí aqui vai entrar 1,756 mais 0,034. 179, ó. Deu certo? 1,79, tá? Nesse caso aqui, ó, eu já vou contar 1,79. Então eu vou ter, porque é o final da minha estatística, daqui até aqui. Ou, para ficar melhor, eu deveria colocar uma classe a mais aqui, tudo bem? E nessa classe entrasse um 79. Por isso que eu falei, viram que no mínimo a gente começa com 5 para não ter problemas depois? A gente tem que fazer esses detalhamentos. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui para vocês, vamos inserir isso no 79. Então agora o restante é 1, 2, 3, 4, 5. Quando somar tudo isso daqui, vai dar 20. Eu faço a frequência absoluta. E a frequência relativa? Da mesma forma, ó, 2 sobre 20, 3 sobre 20, 6 sobre 20, 4 sobre 20 e 5 sobre 20. E aqui eu vou fazer o meu cálculo e encontrar a porcentagem. Vou fazer com vocês rapidamente, que vai ser só o tempo da gente concluir, pessoal. Infelizmente a bateria já apareceu o sinalzinho verde. 2 sobre 20, 10%, 0,1 ou 10%. 3 sobre 20, 0,15 ou 15%. 6 sobre 20 vai dar 30%. 0,3 ou 30%. 4 sobre 20, 20%. 0,2 ou 20%. E 5 sobre 20, 0,25 ou 25. Somando tudo aqui vai dar 100%. E somando tudo aqui dá 1. Pessoal, infelizmente, Douglas, você falou
Isso, os números são bem pequenos, é esse o exemplo que eu passei. Douglas, você falou sobre esse número 5. Vou recapitular com você, presta atenção no slide que eu vou voltar aqui, ó. Nesse Hzinho menor que está ali, o número de classe geralmente é superior a 4. Você escolhe o número de classe que você quer colocar, certo? Então eu opto por colocar de 4 acima, porque senão nós podemos ter problemas e ter que fazer várias adaptações. Por isso que eu coloquei o número 5. Tudo bem, Douglas? Entendeu? Professor, eu quero colocar 6, 7, 8, 9, 10. Pode colocar, não tem problema. Pode acontecer de dar classe zerada aqui, tem intervalo que você não tem dados nele, então vai ficar 0%. Depende da quantidade que você colocar. Tudo bem? Pessoal, eu vou ter que encerrar a live agora e organizando tudo, amanhã a gente conclui, tudo bem? E eu peço que vocês terminem essas os exemplos que tem mais pra frente aí.